queria entender primeiro, para quem está assistindo a gente aqui, qual que é a diferença de olhar que você precisa ter quando você está procurando boas oportunidades em small caps frente a grandes empresas da Bolsa? Vocês olham com os mesmos olhos ou vocês procuram características, digamos assim, diferentes quando o assunto são pequenas empresas, quando o assunto são grandes empresas, empresas já maduras aqui na economia brasileira? Eu acho que vale começar, assim, talvez primeiro explicar um pouco como que a Hicks encara isso. E ao longo do tempo a gente investe em small caps quando a gente acha que tem uma oportunidade nesse ambiente. Por que isso? Porque, assim, em essência, a liquidez de uma ação, ela te dá o direito de mudar de ideia. Então, se eu consigo apertar o botão e sair imediatamente daquela ação, isso aqui é um grau de liberdade que tem algum valor. Então, por consequência, se eu vou para uma ação que é menos líquida, onde se eu for fazer um movimento no portfólio, eu vou movimentar o preço da ação em detrimento da minha posição, né? Se eu estiver vendendo, eu vou jogar o preço para baixo. Então, eu quero um prêmio por estar abrindo mão daquela liquidez. Então, acho que esse é o primeiro ponto que acho que é importante pensar em small caps. Small caps geralmente têm liquidez menor. E, por consequência, eu quero exigir um retorno maior nisso aqui. Tem um segundo ponto importante em small caps, que tipicamente... E aqui nós estamos falando de small, mas só para dar uma ordem de magnitude aqui, assim, hoje o portfólio da Hicks ele é mais ou menos uns 20% large caps, uns aproximadamente 50% mid caps e uns 30% small caps. Tá. Eu gosto de juntar small e mid caps porque as duas muitas vezes têm métricas muito parecidas, então a gente junta, quando a gente olha na Hicks, em small e mid caps, e hoje a gente tem, sei lá, 80% Sim. nisso. Na verdade, estamos até um pouco para cima, e a gente já teve épocas onde a gente tinha 20%, 30% do portfólio em small e mid caps. Então, voltando para o ponto de o que faz sentido olhar quando você está olhando as small caps, muitas vezes você está olhando para uma companhia num estágio mais inicial da história dela, então ela potencialmente tem mais crescimento, mais volatilidade das condições do negócio. Então, vamos dizer, o mercado está se formando. Então, você tem a entrada de concorrentes com maior frequência, que acabam agredindo a rentabilidade do segmento. Então, assim, tem mais volatilidade nas condições de negócio. E aí, isso também é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante cuidado ali. Então, liquidez, maturidade de business, quando você está comparando os dois negócios. Qual que é o benefício? Bom, o benefício é o seguinte, se você pegar aqui uma blue chip, tipo um Itaú, o Itaú já representa lá um percentual do mercado bancário muito grande. Dá para dobrar o share dele? Não dá. Agora, por outro lado, sei lá, você pegar a Boa Safra, que é líder no setor de sementes de soja no Brasil, ela tem 7% de share no mercado de soja. É um mercado que ainda está em consolidação, ainda está em formação. Pode ser agredido por um concorrente e tal, mas, por outro lado, dá para acreditar que esse cara pode sair de 7% de share para 30% de share? Pode. Então, eu trago um potencial de crescimento muito grande quando eu estou olhando para algumas small caps. Então, esse aqui também é um upside muito legal nesse mercado. Eu estou divagando um monte aqui e tal, mas depois a gente tenta fazer fechar um pouco aqui. E aí, então assim, a gente falou, liquidez versus maturidade, potencial de crescimento, e aí tem um último ponto, que é um ponto que as pessoas atribuem pouca importância, mas é muito importante, que é o fluxo de capitais para os fundos de ações que estão investindo em small caps durante o ciclo. Então, se eu pegar aqui um exemplo, 2012, 2013, na verdade mais para 2012,
a gente teve um fluxo enorme de dinheiro para small caps. Se você pegar lá o índice de small caps, que não é um bom índice para dizer só de small caps, porque eu acho que tem lá muito mid caps e até umas large caps, mas ele bateu o Ibovespa de longe e muitas small caps performaram muito bem em 2012. Naquele momento tinha dinheiro entrando ali. Aí se você pegar o ciclo 13, 14, 15, 16, foi horroroso para small caps. Porque ninguém estava investindo em bolsa, o dinheiro estava saindo. Então, muitos fundos dedicados a small caps fecharam, pouquíssimos sobreviveram, né? Inclusive alguns que eram dedicados a small caps, nessa época deixaram de ser fundos de small caps. Acho que dá para citar aqui talvez a Fama, que era um cara focado em small caps, ele passou a ser um cara de mid-large caps. Então, olha que interessante, a empresa passou de queridinha, o grupo de empresas passou de queridinha para toalha felpuda, para pano de chão. O que aconteceu nesse momento? Se o prêmio de retorno que eu vou exigir, tipicamente, para investir numa small cap, vamos supor que seja 3% ao ano, 4% ao ano, chutando um número aqui, provavelmente em 2012 esse prêmio de retorno era 0 ou 1%, pode ser até negativo, e de repente lá em 2013, 14, 15, esse número pode ter subido para 10% ao ano de prêmio de retorno. Aí você olha lá, esse período. Aí vamos chegar mais perto do que a gente está vivendo agora. Vamos olhar para 2020 e 2021. Super onda de IPOs. O que aconteceu? Fluxo de dinheiro para a bolsa, né? Para fundos dedicados em bolsa e para multimercados, que por sua vez tinham mesas relevantes de bolsa naquela época, em 2021. E esses caras ancoraram IPO pra caramba. Aí o que acontece de novo com o prêmio para small caps? Ficou desse tamaninho. Nessa época a gente tinha pouco. Aí final de 2021 começa a estourar a crise de liquidez no mundo, o dinheiro começa taxa de juros começa a explodir, começa a sair dinheiro de fundo de ações, e aí a gente viu a porta pequena em small caps, né? O dinheiro saindo dos fundos, ele não parou de sair até agora, né? E por consequência, o prêmio de retorno para você investir em empresas menores, ele subiu muito. O outro lado da moeda desse prêmio subindo as ações estão sofrendo, né?